Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra do Senhor que nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Eu quero deixar uma ênfase no versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Palavras para a nossa meditação. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, pede isso aí no seu coração, para que você escute a voz de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra aberta diante de nós, obrigado pela liberdade que temos de poder meditar na Tua palavra e buscar nela os ensinamentos que farão diferença, Deus, na nossa vida, aquilo que o Senhor quer de nós. Então, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Espírito Santo de Deus, traga a cada um de nós a Tua palavra, a obra do Senhor sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai, em nós, e que nós estejamos nesse momento desarmados dos nossos preconceitos, que estejamos desarmados, Senhor Deus, daquilo que achamos que nós entendemos, para que nós possamos ter o coração aberto para a Tua palavra. Fala ao Teu rebanho amado através deste servo, pecador, imperfeito, indigno desse púlpito, mas fala conforme o Teu querer. Fala com o Teu poder e alcança o Teu rebanho amado, em nome de Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Bom, irmãos, quem estava aqui na escola dominical me ouviu falar um pouquinho, do que eu iria abordar hoje, e vocês viram aí a ênfase que eu coloquei no versículo 16, a primeira parte: não me envergonho do Evangelho. Então, nós vamos falar a respeito de vergonha. E meditando a respeito disso, existem vergonhas que a gente escolhe passar, Quem acompanhou o futebol hoje, vocês sabem que eu escolhi torcer para o Santos. E bom que alguns não sabem, que bom. Mas, irmãos, percebam aí que nós estamos rodeados de exemplos, de vergonha na nossa sociedade. Então, ao redor de nós, paira muitos exemplos disso. Essa semana nós ouvimos aí, dono de uma rede de farmácias e de uma loja, que vende ali eletrodomésticos, enfim, envolvidos num esquema de corrupção. Um esquema ali que favoreceu ali as empresas, de sonegação fiscal. Os irmãos viram por aí que saiu nos jornais, um religioso que foi pego aí em trajes íntimos, por aí na rua, dizendo que estava fazendo uma investigação pessoal. Os irmãos perceberam isso. E ao redor da história nós também, irmãos. Uma coisa que eu quero aqui lembrar aos irmãos, desde a nossa redemocratização, você pode perceber ali que foram pouquíssimos presidentes que nós tivemos nesse país que não foram presos. Pouquíssimos. E as pessoas ainda ficam brigando por causa dos seus políticos. Então, a gente precisa parar para pensar, se isso realmente vale a pena. Agora, eu acredito que todo mundo ficou sabendo aqui de um caso de traição que viralizou. Foi durante as minhas férias, Eu voltei aqui, na hora que eu vi, a palavra já veio assim na cabeça. Mas houve lá em Boston, nos Estados Unidos, um show de uma banda, o Coldplay. E aí, a câmera do beijo ali, que eles colocam no estádio, é um recurso de interação ali entre os artistas e o público. A câmera do beijo flagrou ali um casal que estava no maior clima de romance, A ideia, de fato, era que o casal se beijasse ali na frente de todos para completar o clima da música que estava tocando, enfim. O
homem que foi filmado ali com a mulher era CEO de uma empresa bilionária. A mulher era chefe do RH dessa mesma empresa. E a reação desse casal foi o que entregou uma situação, no mínimo, estranha, né, e muito vexatória. Porque quando eles perceberam a filmagem, a mulher colocou as mãos no rosto. Sabe, como uma criança que quer se esconder e sumir do lugar só colocando as mãos no rosto. E o homem, quando ele percebeu então a câmera, ele se abaixou para fugir do enquadramento da câmera. Então, irmãos, eu acredito que todos ficaram sabendo dessa notícia. Essa reação foi uma reação inusitada, levantou suspeitas. E não foi a banda que foi atrás de quem eram essas pessoas, o próprio público que já estava ali no estádio, foi atrás dessas pessoas e descobriu ali que ambos eram casados. Cada um com os seus cônjuges, já tinham a sua família, os seus filhos, mas eles estavam ali numa situação de adultério. Então, irmãos, o que mais chamou a atenção não foi o erro em si, porque o mundo está cheio de adúlteros, né? O adultério, ele corre por aí, mas se aquele casal tivesse permanecido junto, talvez ninguém suspeitaria, porque talvez naquele show ninguém conheceria eles, né? Mas a tentativa imatura de tentar se esconder diante das câmeras foi o que entregou a situação aí, como se isso apagasse o que eles estavam fazendo naquela hora. Isso foi o que viralizou, isso que motivou as buscas e culminou ali nas informações que foram expostas. Ele se afastou da empresa, ela foi suspensa, e ali tem os danos que foram causados à própria família. Ele está tentando agora processar a banda, processar lá a produtora do show, enfim, por tudo isso. Mas o que eu quero evidenciar aqui com os irmãos, mais uma vez, é a atitude infantil de ambos, de se esconderem. Eles tiveram vergonha da câmera, eles tiveram vergonha do público, eles tiveram vergonha da notícia, mas enquanto eles não foram pegos, eles não tiveram vergonha de trair as suas famílias. Eles não tiveram vergonha de fazer o que eles estavam fazendo. Você notou isso? A vergonha anda lado a lado com a sem-vergonhice. Agora, eu quero perguntar para você, quantas vezes nós fazemos o mesmo com Deus? Quantas vezes nós queremos nos esconder atrás das nossas justificativas para tentar encobrir a visão que Deus tem sobre nós? Quantas vezes, conscientemente, nós escolhemos nos esconder de Deus para vivenciar os nossos pecados sem vergonha alguma? Quantas vezes não só tentamos, mas conseguimos esconder a nossa fé diante dos outros, porque a gente tem vergonha de assumir a nossa fé, vergonha de assumir a postura cristã. A verdade é que muitas vezes nós fingimos que não somos de Deus, quando nos convém. Ou fingimos que somos de Deus, também quando nos convém. A vergonha de ser cristão nos transforma em crentes infantis, talvez ali agachados diante do mundo e de rosto coberto diante do Senhor, cada vez mais sem vergonhas para o pecado. E isso, irmãos, é mais importante do que parece, porque o ser humano é o único animal capaz de sentir vergonha. Eu não preciso explicar aqui, você já deve ter passado por uma situação assim. Todo mundo sabe o que é quando o sangue sobe ao rosto, né? Quando você fica ali com a sua cara corada, quando a gente baixa o olhar, né? A gente quer sumir da situação, quando a gente treme de ansiedade diante de uma situação embaraçosa. O corpo participa das coisas da alma. O corpo participa das coisas da mente, a ponto de nos deixar paralisados, então. E aos poucos, por causa da vergonha de mostrar a fé ou de declarar a sua fé, por conta dessa vergonha, o nosso coração, que um dia nós declaramos pertencer ao Senhor, vai se corrompendo, e quando menos se espera, nós já estamos distantes de Deus, de corpo e de alma. O nosso coração se afasta de Deus. Então eu quero meditar com você um pouco sobre as vergonhas que nos afastam de Deus,
as vergonhas que nos tornam covardes, bem como sobre a coragem necessária para seguirmos como filhos de Deus aqui nesse mundo. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, guarde na sua memória, é sobre a vergonha que nos afasta de Deus. Você sabe de onde vem a vergonha? Qual é a raiz da vergonha? Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, o verso 8º, a partir do verso 8º. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8º. Vamos lá, irmãos? Podemos fazer essa leitura juntos? Gênesis capítulo 3, do verso 8º ao 10º. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão e Eva pecaram, e a primeira reação que eles tiveram foi se esconder de Deus. Se você lembra bem dessa história, antes do pecado, eles estavam nus, eles andavam nus, e nus, eles conversavam com Deus na viração do dia, andavam com Deus na viração do dia, mas eles não se envergonhavam disso. O que tinha naquele coração era a inocência, não havia porquê a vergonha. Agora, o pecado trouxe a vergonha, e eles se esconderam de Deus. Então nós temos aí, irmãos, a origem de toda a vergonha no mundo. O homem se tornou culpado, e uma voz bem dentro dele passa a acusá-lo de um crime, a acusá-lo de alguma coisa. Tem duas coisas sobre essa vergonha. A primeira que você precisa considerar é que essa vergonha, ela está errada, né? Da forma ali como tudo aconteceu, no contexto de que a humanidade perfeita criada por Deus não tinha essa vergonha, então ela está errada. Agora, essa vergonha não está errada da forma que aconteceu, porque foi cometido um crime diante de Deus. Tudo deveria ser na inocência, na liberdade de arbítrio, né? Mas do jeito que aconteceu, por causa do pecado, essa vergonha não estava errada. O ser humano, inclusive, se perder essa vergonha, ele perde tudo. Deus até protege esse sentimento de vergonha, porque a palavra continua ali dizendo que eles tentaram se esconder, tentaram esconder as suas vergonhas com folhas de figueira que eles costuraram ali, mas Deus então foi lá e fez roupas de verdade para cobrir aquele sentimento de vergonha. Então, olha que coisa, né, que nós precisamos aqui considerar. Talvez isso seja um pequeno aviso para nós, para a gente desconfiar de algumas sem-vergonhices aí da moda, com muita roupa ou com pouca roupa, irmãos. Mas mais do que isso, a disposição do nosso coração. Eu quero que você perceba aqui que a vergonha não é só um sentimento que a gente sente, não é só uma coisa para a gente sentir. A vergonha é algo que nos separa de Deus, é uma barreira entre nós e Deus. Os irmãos sabiam que quando eu era jovem na escola, eu namorei uma menina por 2 anos, e aí você vai lembrar assim, mas o pastor já falou que nunca namorou ninguém além da Elisa. Estou querendo arrumar briga, né? Eu já falei aqui de púlpito que a Elisa é a primeira e única namorada da minha vida. Mas eu estou dizendo que eu namorei uma menina na escola por 2 anos, mas ela não sabia. Porque eu não tinha coragem de falar com ela. Irmãos, essa menina passou 2 anos na escola, eu nunca troquei uma palavra com ela. Entendeu? Isso é um relacionamento? Isso é um relacionamento? Então Elisa continua sendo a primeira e única, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas quando você se envergonha de ser cristão, na escola, na faculdade, no Instagram, no seu trabalho, na vida que você leva,
Você está se escondendo atrás das árvores ali do seu tempo, como Adão e Eva fizeram. Está tentando se esconder de Deus, e isso não é um relacionamento de verdade. Isso não é um relacionamento de verdade, e ele é bloqueado por conta dessa vergonha. Quero perguntar aqui, você já se pegou com medo de parecer fanático? Você já evitou falar de Jesus com medo do que outras pessoas iriam pensar? Será que você já se calou diante de uma roda de piadas sujas só para não ser o crente chato do encontro ali? Isso é vergonha. E essa vergonha esfria o seu coração e empurra você para longe de Deus. Cria um abismo entre nós e Deus. E parece, irmãos, que muitos, por causa das atrocidades cometidas por alguns sem-vergonhas religiosos, acabam sentindo culpa por serem cristãos. Culpa por acreditarem em Cristo, como se acreditar em Jesus significasse concordar com todas as idiotices. E os irmãos aqui me dão licença para uso da palavra. Quando eu falo idiotice, eu estou falando de sujeira mesmo. Eu estou falando de coisas escusas, de coisas absurdas, de excessos, de situações carnais, mesquinhas, sórdidas, gananciosas, preconceituosas, grotescas, que são cometidas em nome de Deus. Você não precisa sentir essa culpa. Você tem que ficar com o exemplo do Senhor Jesus, que não saiu por aí chancelando, batendo palma, incentivando o comportamento esdrúxulo dos religiosos, dos maus religiosos da sua época. Mas Jesus não se afastou de Deus por causa dos maus religiosos. Jesus não sentia vergonha de quem ele era ou do que ele acreditava. Você também não deveria se afastar de Deus por causa dos maus religiosos. Você não deveria se afastar de Deus por conta de quem dá mau testemunho. Porque a vergonha nos afasta de Deus. A segunda coisa é que você precisa pensar ali, esses religiosos ali da época de Jesus sentiam muita vergonha dele. Tinham vergonha de reconhecê-lo como judeu, de reconhecê-lo como mestre, de reconhecê-lo como filho de Deus. E por causa disso, agiram com covardia com Jesus. E aí nós chegamos nesse segundo ponto, que é a vergonha que nos torna covardes. Os maus religiosos se envergonhavam de Jesus e foram covardes com ele, querendo a sua morte. Não precisa abrir a Bíblia não, mas lá em Lucas, no capítulo 9, verso 26, Jesus é direto. Ele fala assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, lá no futuro. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Jesus é direto. Quem se envergonha dele hoje, será envergonhado no futuro. Isso é para a gente entender, irmãos, que evangelho não é um acessório de final de semana, que você põe aí no braço ou no peito, né, com uma roupa, com dizeres cristãos, enfim. O evangelho não é um acessório de final de semana. O evangelho é a sua nova identidade. Vergonha de ser cristão é covardia espiritual. Tem gente se escondendo aí atrás de memes, atrás de likes, de curtidas, de trends, enfim, mas não tem coragem de postar uma verdade bíblica, não tem coragem de postar nas suas redes a palavra de Deus. Tem crente que vai cantar no coral, vai cantar no louvor, tem crente que vai se apresentar, tem crente que vai assumir ministério, tem crente que vai subir no púlpito para pregar, pastores inclusive, mas não confessam Jesus fora da igreja. A vergonha transforma todas essas pessoas em maus políticos do reino, como se Jesus fosse um erro para ser apagado. Eu quero lembrar você que Paulo, apóstolo de Jesus, ele escreveu aqui para os romanos, e olha que interessante, ele julgou que ele estava devendo aos romanos
Se você pegar aí o verso 14, volta lá no texto que a gente tá meditando, Romanos capítulo 1, olha lá o verso 14, você vai ver ali, ó, o contexto, né, do porquê que ele fala que ele não se envergonha do Evangelho. Sou devedor, a partir do verso 14, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês que estou em Roma. Ele julga que ele está em débito com essas pessoas, ele está devendo o Evangelho do Senhor Jesus. E aí ele fala, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vocês em Roma. E aí ele vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para quem crê. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para quem crê. É o poder de Deus que salva. E ele responde isso. Paulo tinha uma certeza no seu coração, e ele não ia se envergonhar de Deus, porque o próprio Deus não se envergonhava dele. E compreenda aqui o que eu vou dizer. Enquanto ele vivia na desobediência, aqui, ó, quando eu estou falando dele, você se coloca no lugar também, porque eu também me coloquei no lugar. Enquanto ele vivia na desobediência, enquanto ele vivia na revolta, enquanto ele vivia ali sem um caminho para seguir, descaminhado, enquanto ele vivia desprezando a ele mesmo, tendo vergonha dele mesmo, Deus se colocou ao lado dele. Não teve vergonha dele. E Deus se colocou ao lado dele não para xingar, não para humilhá-lo, não para diminuí-lo, mas para salvá-lo. Então se coloca aí no lugar dele. Jesus entrou na fila dos pecadores quando ele foi batizado, sem ter pecado algum. Ele entrou no meu lugar. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E o lugar ali daquela cruz não era o lugar dele, era o meu. Se você olhar depois lá a carta aos Hebreus, lá a partir do capítulo 2, você vai ver lá que Cristo não se envergonhou de chamar as pessoas de irmãos, de chamar aqueles que estavam junto com ele de irmãos. Então como eu poderia me envergonhar dele? Isso não seria uma sem-vergonhice, não? Não seria maior da sem-vergonhice se eu quisesse aparentar que Jesus não merece a minha companhia, que Jesus não merece o meu testemunho, que Jesus não merece a minha companhia? Eu é que não mereço a companhia dele, mas ele mesmo assim me acompanha. Então esse tem que ser o nosso pensamento, irmãos. Não me envergonho dele. Nós cremos nele. Nós temos que depositar a falsa vergonha ao pé da cruz de Cristo. Quem se envergonha do Evangelho, começa a parar para pensar aqui nesse ponto. Quem se envergonha do Evangelho, não se envergonha de tradições religiosas humanas. Até compreende, por mais esquisitas e até erradas, infundadas, antibíblicas que sejam. Quem se envergonha do Evangelho, acaba se envergonhando de Deus. Acaba se envergonhando do Deus que não se envergonhou de você. Do Deus que no Evangelho mostrou o seu coração paterno, um coração cheio de amor, um coração cheio de compaixão. Irmãos, olha, pensem nisso, o Evangelho é uma carta de amor, escrita por Deus a todos os seus filhos, principalmente aos filhos que estão perdidos. Se envergonhar dessa carta, se envergonhar do conteúdo dessa carta de amor, é rejeitar a mão de Deus que está estendida ali ao nosso encontro, para nos tirar da miséria. Sentir vergonha de Deus é renunciar à misericórdia de Deus sobre nós. Então, o nosso desejo, irmãos, é que nós realmente possamos dizer como Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mesma missão que ele tinha, nós temos aqui, é a missão de anunciar o Evangelho, e nós não podemos ser covardes em relação a isso. Mas se tivermos vergonha, aí seremos covardes. Eu vou encerrar falando sobre a coragem de ser cristão num mundo em que tudo é para nos envergonhar.
O apóstolo Paulo viveu aqui no mundo hostil, onde ser cristão era sinônimo de escárnio, era sinônimo de ser perseguido, era sinônimo até de morte, era uma sentença de morte assumir que você era cristão naquela época. E mesmo assim ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder, e quem se conecta a ele não anda escondido. Presta atenção nisso. Quem se conecta ao Evangelho, quem se conecta à videira verdadeira, não anda escondido. Tem gente que acha ilógico, e até mesmo dentro da igreja, gente que acha ilógico, vergonhoso, crer em algo que é invisível. Crer que isso é viver sem propósito. Mas o que é vergonhoso mesmo, de fato, é viver sem propósito. É passar a vida inteira tentando agradar seguidores que nem sabem o seu nome. Jesus te chama hoje para levantar a cabeça, para encarar a câmera da verdade. Não é a câmera do beijo, não. Lá do show do Coldplay, né? É a câmera da verdade hoje, para você se posicionar dizendo, sim, eu sou dele, eu pertenço a ele, não me envergonho do Evangelho. E aí nós vamos chegar no ponto, irmãos, em que a gente pode, confiadamente, a gente pode esquecer a nossa vergonha, ou a falta de vergonha, e olhar para o Evangelho da cruz. Porque essa carta de amor a Deus tem um conteúdo tão bom, tem um conteúdo salvador, envolve aquele que aceita, ilumina aquele que aceita, transforma a vida daquele que aceita, ajuda essa pessoa, entre outras coisas, a vencer a falsa vergonha, ou as suas vergonhas reais, enfim. Paulo diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito aqui no final do verso 17 que nós lemos, o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não se viram. É uma carta dirigida a você, dirigida a mim. Tem uma comunicação de um remetente e de um destinatário. E essa carta está pedindo fé. Essa carta está incentivando a fé. E o seu primeiro ato de fé tem que ser abrir essa carta aqui e tomar conhecimento do conteúdo dela. Tem muita gente por aí falando sobre o Evangelho, argumentando sobre o Evangelho, mas não conhecem o Evangelho. Nunca tomaram conhecimento do Evangelho. Nunca na sua vida leram sequer um dos 4 Evangelhos completos, do começo até o fim. Nunca ouviram uma pregação real, boa, da mensagem do Senhor, do começo ao fim. Nunca ouviram a mensagem de Deus de coração aberto. Então, o primeiro passo, irmãos, é que a gente tome conhecimento. Você verifica que há uma carta, que você é o destinatário, você toma conhecimento do conteúdo. Você nota que esse conteúdo aqui é um convite de uma oferta que não vai se igualar a absolutamente nada que você possa receber aqui nesse mundo. Você descobre que Deus oferece a você perdão e uma vida nova. Você descobre que Deus oferece ainda justiça sobre a sua vida. A sua própria justiça, não a pobre justiça humana, tão falha. Não a pobre justiça humana, que é um trapo diante de Deus. Tão diferente da justiça de você e de mim. É a justiça que vai nos justificar diante de Deus. E você pode aceitar esse convite de Deus. Você pode responder positivamente. Você pode ser grato, você pode ser feliz. E viver sem ter essa vergonha de ser cristão. Porque na vida você vai ser pressionado a se esconder, a baixar sua cabeça, a colocar as mãos sobre o seu rosto, a se envergonhar da sua fé. Tudo para que você não tenha vergonha de viver para o pecado, de viver sem Deus, de viver sem a sua palavra. Mas lembre-se, quem tenta esconder a sua fé, acaba perdendo a sua identidade. Jesus foi exposto na cruz por você, por mim. Não seja covarde a ponto de esconder a sua face dele no seu dia a dia, ou escondê-lo no seu dia a dia. Se você tem se escondido, hoje é hora de se levantar. Se você tem se calado, hoje é hora de você falar. Se você tem se envergonhado, hoje é dia de se arrepender. Porque nós não precisamos dessa vergonha diante de Deus. Não há vergonha no Evangelho. Há vergonha em se afastar do Evangelho. Volte-se
para Cristo Jesus, com ousadia. Assuma a sua fé, assuma os valores de Deus, viva com coragem. Chega de ficar agachando diante das câmeras. Chega de ficar escondendo o rosto diante de Deus. É hora de você se levantar e seguir adiante, tomando a sua cruz. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.